Saudamos a todos, os irmãos que nos acompanham aí de forma remota também. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã do dia 8, de dezembro. Louvado seja Deus por isso. Amém? Neemias capítulo 1, nós vamos ler os 11 versos, Na realidade o capítulo todo, certo? Para os irmãos que estão nos visitando ou não sabem, nós terminamos há cerca de 15 dias a carta de Tiago, e desde a semana passada, domingo passado, nós iniciamos um novo livro, agora no Antigo Testamento, o livro de Neemias. Na última EBD nós tivemos uma ampla introdução, do livro, com o pastor Jamerson. Eu até, se você não viu, convido você a olhar esse vídeo, ver esse vídeo, onde toda a parte histórica, toda a parte introdutória nos foi apresentada domingo passado. E a partir de hoje nós vamos iniciar o livro propriamente dito, a partir do capítulo número 1. Para isso, nós vamos ler todo o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Todos os irmãos estão com o livro aberto aí? Encontraram Neemias? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de te temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar? Deus, nós bendizemos teu nome por esse domingo, por essa manhã tão maravilhosa, onde nós nos reunimos aqui para mais uma vez ouvir a tua voz. Ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, fala ao nosso coração nessa manhã. Seja exaltado o teu nome, seja engrandecido o teu nome, ó Deus, e que nós possamos ter entendimento do que tu queres certamente falar com a tua igreja aqui nessa manhã. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e reinará para todo sempre. Amém, louvado seja Deus. Meus irmãos, Neemias, ele chega a nós como um homem no auge da sua carreira. Ele aqui é copeiro do rei. Nós não sabemos a verdade, nada sobre seu histórico, nem sobre os estágios dessa sua ascensão, como ele chegou até ser copeiro do rei,
como ele chegou a essa posição social que ele se encontra aqui. Nós não sabemos muito a esse respeito. Isso é uma verdade. Há outro detalhe interessante sobre Neemias. Muito provavelmente, ele nasceu e também cresceu na Babilônia. Nós estamos aqui na primavera, o início desse livro, né? No início da primavera, mais ou menos no ano 445 a.C. E ele diz que é o 20º ano do reinado do rei persa chamado Artaxerxes. Interessante. Nós vamos notar, irmãos, que Neemias, em todo o livro, ele é alguém guiado pelo desejo de fazer aquilo que é extraordinário. Neemias, ele não se contenta com o que é ordinário apenas. Ele é alguém que foi levantado por Deus para fazer o extraordinário. Isso fica muito claro no livro dele. E nós vamos ver isso no decorrer da exposição desse livro, com certeza. Ele é alguém que ora. Por que eu digo que ele é alguém que estava disposto a fazer não só o ordinário, mas também o extraordinário? Você vai entender por quê. Porque Neemias, ele é alguém que ora e age. Neemias apenas não só ora, porque há momentos na nossa vida que nós só podemos orar, mas há momentos na nossa vida que nós devemos orar e agir também. E você vai perceber isso na vida dele. Ele não apenas fala, ele fala e faz, né? Isso é muito notório na vida de Neemias também. Outra coisa, ele é alguém que antes de fazer alguma coisa, ele planeja. Ele planeja. Você vai ver que ele é meticuloso quando ele vai levantar os muros de Jerusalém. Ele escolhe as pessoas certas e coloca as pessoas certas nos lugares certos. Por quê? Porque ele é um bom estrategista. Ele planeja quando vai fazer alguma coisa. E outra coisa interessante que falta demais na igreja: ele não só planeja, ele motiva. Ele motiva. Como é triste você ir conversar com alguém que até tem bons planos, mas não motiva ninguém. Conversar com algumas pessoas, irmãos, é um balde de água fria. Porque ele fala tão mal acerca de liderança, acerca de igreja, que o camarada quer sair até da igreja. Neemias não era dessa maneira. Neemias planejava e ele motivava as pessoas a continuarem num trabalho duro, que era construir muro. Isso vai ficar muito claro, você vai perceber isso muito, irmãos, no livro de Neemias. Outra coisa, ele é alguém que confronta, mas ele também é alguém que consola. Você vai perceber isso durante todo o livro dele. E outro detalhe interessante que ele tem: ele não busca autopromoção, ele sempre busca a glória de Deus e o bem do povo. Isso faz de Neemias um líder exemplar. O pastor Hernando Dias Lopes, em um dos comentários dele, ele diz o seguinte: que o livro de Neemias deveria ser um livro que era obrigação a gente ler pelo menos uma vez no ano, principalmente se você exerce cargo de liderança, seja na sua casa, seja na igreja, seja na empresa, na sua família. Você deveria ler Neemias pelo menos uma vez por ano, porque ele é um manual para a liderança. Então, dito isso, nós vamos inicialmente para o verso 1. Olha o que diz o verso 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ou seja, o mês de novembro e dezembro, no nosso calendário, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Primeiro detalhe aqui nesse verso de número 1, irmãos. Eu gostaria de informar para vocês o significado do nome Neemias. Sabe? Na realidade, Neemias não era uma propaganda enganosa. O nome dele dizia muito acerca do caráter dele, porque o nome Neemias significa aquele que consola. E Neemias era um consolador. Você vai perceber isso. Ele era um consolador. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Neemias era alguém de coração aberto e sensível aos problemas dos outros. Isso é uma verdade. Ele servia a Deus, e como consequência dele ser um servo de Deus, ele servia ao rei da Pérsia. Ele era um bom copeiro, né? Ele era alguém que servia ao rei da Pérsia, e ao mesmo tempo ele vai servir e serve a um povo desprezado. Então ele fazia jus
por assim dizer, ao significado do seu nome, aquele que consola. Suzã, ela era uma cidade de retiro no inverno para os reis da Pérsia, né? Ficava a leste da Babilônia, cerca de 360 quilômetros afastado dela. Era um lugar onde o rei tirava para descansar, para passar o inverno. É exatamente aqui onde Neemias está, segundo o próprio relato dele. Mas há outro detalhe interessante, lá no finalzinho do verso 11, quando ele diz que nesse tempo que ele escreve esse livro, ele era copeiro do rei. Esse detalhe a gente não pode deixar passar em vão. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas que os governantes mais temiam era serem envenenados, tanto na sua bebida quanto na sua comida. Era uma prática muito comum no tempo de Neemias, os reis morrerem envenenados. Até um detalhe, o último rei persa chamou-se Dario III, e ele quase foi envenenado por um assassino chamado Bagoas, antes do Império Persa ter sido atacado por Alexandre o Grande. Então essa prática de envenenar reis era muito comum no tempo de Neemias. Você tem que concordar comigo numa coisa: o cargo de copeiro do rei devia ser exercido por alguém de extrema confiança. Isso me chamou muito a atenção, porque era o copeiro que provava o vinho e ao mesmo tempo a comida na frente do rei, garantindo ao rei que ele não seria jamais envenenado, porque quem morria primeiro era o copeiro, né? Antes de dar ao rei. Eu acho que o rei esperava uma meia hora, mais ou menos. Depois de meia hora, não sei, né? É uma conjectura minha. Depois de meia hora que ele comia ou bebia alguma coisa, dizendo o seguinte: fica aqui, Neemias, tu bebe esse vinho, tu come um pouquinho aqui do meu prato, vou esperar aqui meia hora, se você não morrer, finalmente eu posso comer. Eu acredito que era mais ou menos algo parecido com isso aqui. Outro detalhe interessante: o copeiro, ele tinha acesso ao harém dos reis. Alguns comentaristas acham, isso não é certeza, que possivelmente Neemias era um eunuco. Nós não temos certeza disso, mas pelo fato dele ter acesso direto ao harém dos reis, alguns comentaristas pensam dessa maneira, mas isso é apenas especulação. O que nós aprendemos aqui, com base no verso 1 e no finalzinho do verso 11, quando diz que Neemias era copeiro do rei? Primeira coisa que eu aprendo, irmãos: o caráter ilibado de Neemias. Olha, Neemias cresceu num ambiente de um contexto totalmente politeísta. Ele cresceu num lugar onde Deus não era unanimidade, o Deus de Israel. Ele cresceu e viveu na Babilônia. Ele cresceu numa terra estranha, estranha a tudo que o povo dele acreditava. Mas atente a esse detalhe: ele conseguiu preservar uma vida de oração e conhecimento atualizado da palavra. Crescendo longe do povo de Israel, longe do povo de Deus, Neemias conseguia ter duas coisas vitais para qualquer pessoa que é cristã, que é crente. Neemias conseguiu ter vida de oração, e ele tinha. Ele é muito mais um intercessor do que um pregador, você vai ver isso no livro. E ao mesmo tempo também ele tinha conhecimento atualizado da palavra. Ele sabia o que a palavra dizia acerca do cativeiro, acerca da volta, o porquê de restaurar os muros de Jerusalém. Isso ele tinha pleno conhecimento. Meus amados, outro detalhe que eu aprendo aqui: o copeiro, ele era uma espécie de conselheiro do rei. O que hoje a gente podia dizer que era um primeiro-ministro, alguém que influenciava diretamente o rei. Por que eu estou dizendo isso aqui? Pense comigo um pouquinho. Se você estivesse na condição do rei Artaxerxes, quem você escolheria para estar ao seu lado? Com certeza você queria alguém de confiança. Sim ou não? Se você tivesse a qualquer momento na iminência de morrer envenenado, sabe? Quem você escolheria para estar ao seu lado para evitar isso? Para não se corromper, para não se vender? Quem? Uma pessoa de confiança. Era ou não era? Então Neemias, guarde isso, era uma pessoa confiável. Artaxerxes
viu em Neemias. Interessante, não viu num persa, não. Ele viu num judeu, né? Num judeu. Em alguém que tinha vindo, a família dele, como exilado. E Artaxerxes vê nesse judeu coisas muito interessantes. Algo muito admirável. Eu vou dizer a você o que Neemias tinha. Apesar de ser um pecador, como eu e como você. Neemias tinha na mesma pessoa lealdade. Neemias existia na vida dele integridade. Neemias tinha na vida dele capacidade para influenciar. Artaxerxes traz essa pessoa para perto dele. Interessante que um comentarista chamado Derek Thomas, ele diz o seguinte, olha, analisando esse texto, ele diz o seguinte: há um vislumbre de semelhança com Cristo no comportamento de Neemias. Por que ele chegou a essa conclusão? Ele diz o seguinte: a piedade é demonstrada na vida de Neemias em carne e osso. Em carne e osso. Ele era uma pessoa que se assemelhava a Cristo nesse tópico, na sua piedade, o quão íntegro, então, o quão leal, o poder de influência positiva que Neemias tinha. Verso 2 e verso 3, irmãos, diz o seguinte: veio Anani, outros leem Anani, um dos meus irmãos com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Olha a resposta, verso 3. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. No verso 2, irmãos, nós somos informados, né, que um homem chamado Anani, juntamente com alguns outros irmãos, vieram até Neemias, né? Há quem diga que esse Anani, ele era irmão biológico de Neemias, sabe? É tanto que Neemias lá na frente vai chamá-lo de novo de irmão. Talvez um irmão mais velho, que tenha ido na frente com Esdras e retornou com outras pessoas de Jerusalém até Neemias. Então, essa é uma grande possibilidade. Mas o que me chama a atenção aqui é como esse homem de Deus, Neemias, ele demonstra uma profunda preocupação pela vida do seu povo em Jerusalém, como também pela causa do reino de Deus. O que é que nós aprendemos aqui? Que como cristãos, nós devemos demonstrar, irmãos, preocupação pelo bem-estar do povo de Deus. Pense um pouquinho sobre isso. Pela causa do reino de Deus em seu entorno. Sabe o que a gente deveria fazer sempre? Senhor, como está a igreja hoje que eu congrego? Minha igreja está saudável? Meus irmãos que vêm ao culto, eles saem alimentados? Será que é essa a nossa preocupação? Por exemplo, no bairro onde você mora, você se pergunta: será que existe aqui uma igreja fundamentada na Bíblia? Essa deve ser a nossa preocupação. Jesus é amado e adorado nas comunidades ditas evangélicas? Essa deve ser a nossa preocupação, sabe? Por exemplo, se um familiar seu, se um parente seu está indo para uma igreja cristã, e lá, irmãos, ele está sendo apresentado ao Evangelho. Lá ele conhece o Evangelho, ele tem crescido em graça e em conhecimento. Há na realidade desenvoltura na vida dele cristã. Essa deve ser a nossa preocupação. É mais ou menos isso aqui que Neemias está nos ensinando. Meu povo está mal, Neemias está dizendo. O povo a qual pertence está mal. Não existe exposição da palavra, não existe compromisso com Deus lá. Isso fez com que Neemias se sentisse muito mal. Será que nós temos esse mesmo sentimento? Tipo assim, há compromisso na igreja a qual, sei lá, seu esposo, seu irmão, seu filho está indo com as doutrinas da graça? Será que isso não nos preocupa, irmãos? Será que há alguém desencorajado que a gente possa encorajar? Eu gostaria de atentar para você que você tem um ministério da reconciliação.
Não são só os pastores que têm, não, você. Nós temos o ministério da reconciliação e não da destruição. Atento para isso. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E eu lhe pergunto, há alguém desencorajado? Você tem encorajado? Pense sobre isso. William Carey, é isso, Yasmin? É? Yasmin está dizendo que é. Se meu inglês não é lá essas coisas todas, né, pastor Jorge? Vou fazer um curso com o pastor Jorge de inglês. William Carey, né, o pai das missões modernas, ele trabalhou como sapateiro e como professor. E um detalhe na vida desse homem é o seguinte: ele afixou na parede, acima da bancada do seu trabalho, um mapa mundi que ele fez com as próprias mãos. E ele colocou naquele mapa o nome de todas as nações. E continuamente, diariamente, ele orava por aqueles países. E ele orava ao Senhor dizendo o seguinte: Senhor, tira esse povo que vive nas trevas. E o que é que eu posso fazer? Me permite fazer algo por esse povo. Ô irmãos, talvez você não possa ir a um país tão longínquo aí que você tanto ama, mas você pode orar por esse povo. O que é que eu posso fazer? Era mais ou menos esse sentimento que permeava o coração de Neemias. Ele ouviu isso acerca do seu povo, e isso, irmãos, deixou Neemias muito mal, porque o povo dele estava mal, porque o reino de Deus naquele lugar também estava mal. Olhe para o verso 3, vamos reler, por favor. A resposta é a seguinte, quando ele pergunta, olha: e eles me responderam, quando ele pergunta como estava o seu povo: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Às vezes a gente tem dúvida: Senhor, onde eu devo agir? Né? Há um autor que diz o seguinte, olha: as necessidades à nossa volta são outdoor de Deus que nos apontam onde a gente deve agir. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter um chamado especial. Se um anjo aparecer e dizer: olha, vai para a Índia, ou se um anjo aparecer e dizer: você deve ir para o sertão. Eu não estou dizendo que você não pode ter um chamado específico, transcultural, claro que pode. Mas, meu irmão, antes de você ir para um chamado transcultural, se você o tem, você deveria entender que a necessidade à sua volta, que está do seu lado, é onde Deus lhe chama para agir. Neemias entendia isso aqui demais. E vou lhe dar mais uma dica aqui nessa manhã. Se você não está interessado em ajudar, não faça pergunta a ninguém. Como vai? Né? Neemias teve a ousadia de perguntar como estava o povo dele lá. Mas ele não ficou só no verbo, ele começou a agir. Então, se você não tem a capacidade, não quer ajudar, não faça perguntas, porque a responsabilidade do problema lhe chama a agir, seja onde for. Jerusalém estava enfrentando pelo menos 4 problemas. Primeiro, insegurança pública. Os muros estavam derrubados, então a cidade estava desguarnecida. O povo não tinha defesa, entrava e saía da cidade como queria, não havia segurança. Esse é o primeiro ponto. Segundo, injustiça social. As portas foram queimadas. Os juízes, eles julgavam as portas da cidade. Então Jerusalém era uma cidade que não só tinha insegurança pública, mas não existia também um ministério público, não existia juízes, ou seja, a lei, irmãos, não existia em Jerusalém. Que trágico, né? Para qualquer país, para qualquer cidade viver dessa maneira: insegurança pública e também injustiça social. Terceiro problema que eles enfrentavam: a pobreza. Ele diz aqui que eles viviam em grande miséria. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Sabe por quê? Porque um povo castigado pela fome, um povo castigado pela miséria, ele vive achatado,
ele perde a esperança. Está entendendo? Um povo que não tem a dignidade de trabalhar e que depende unicamente do Estado, é um povo sem esperança. Ele é achatado. Então Jerusalém tinha insegurança pública, injustiça social e pobreza ao extremo. Mas não só isso, havia outro problema aqui. No verso 3 diz que eles viviam desprezados. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso aqui, para o desprezo. Porque maior do que a pobreza é a dor do abandono. Sabe por quê, irmãos, eu digo isso? Porque o desprezo, ele não dói apenas no bolso e no estômago. O desprezo, ele dói na alma. Tudo isso Jerusalém estava vivendo. Ele se sentia um povo desprezado. E o desprezo, ele tenta destruir o homem de dentro para fora. De dentro para fora. Que coisa terrível é nós sermos desprezados. Como se nós nem existíssemos. Como se nós não fôssemos alguém. Como é triste isso. Então o povo estava vivendo exatamente assim. Um detalhe. Em algum momento na volta, os muros tinham começado a ser levantados. Base bíblica para isso, Esdras 4:23. Mas devido, uma intervenção de Artaxerxes, os muros foram paralisados e lá mesmo ficaram. Então o povo olhava assim para o céu e dizia: como é que a gente pode viver dessa maneira? Verso 4. Olha o verso 4, a reação de Neemias. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Meus irmãos, quando ele recebeu essa notícia, ele desestabilizou-se. Foi uma notícia que tirou o chão de Neemias. Era como se ele não sentisse mais chão. Ele ficou totalmente desestabilizado, a ponto de sentar, de chorar e lamentar. Na realidade, a partir de então, Neemias começou a se quebrantar. A se quebrantar. Deixa eu dizer algo aqui para você. Se eu ou você queremos ser plenamente usados por Deus, é necessário que haja na nossa vida quebrantamento. Quebrantamento. O que eu estou querendo dizer? Chore na presença do Senhor. Quebrante-se na presença do Senhor. Lamente-se na presença do Senhor pela situação do homem. Talvez pela situação de sua família, de seu filho, de seu casamento. Talvez até o seu próprio coração, a situação que seu coração se encontra. Irmãos, William Hopkins, depois vocês me corrigem aí no inglês. Ele diz o seguinte: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. A gente não chora mais, irmãos. Parece que aqui na igreja quem chora muito é o pastor Jones, né? Pelo menos é o que você, né? E parece que a gente já não chora mais, irmão. Não estou dizendo que você não chora, eu não lhe conheço quando você está orando. Na verdade, no seu quarto, claro que eu estou brincando, irmãos. Claro que tem muitos irmãos aqui quebrantados. Mas nós precisamos ter o dom das lágrimas. Neemias orou por 4 meses. Ele ora desde o mês de Quisleu, mais ou menos novembro e dezembro, até verso 1 aqui, o mês de Nissan, o mês de Nissan, ou seja, algo março, abril. Por 4 meses ele orou, sabe? Se quebrantando diante do Senhor. Importante notar uma coisa, quando ele diz aqui no verso 3, o seguinte, verso 4, perdão. Eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. É importante notar uma coisa, que orar para ele não era o último recurso. Não, orar para ele era o primeiro. Ele foi orar diante de Deus. Ele orou e jejuou, ou seja, ele alimentou-se por um tempo,
não do pão físico, mas do pão do céu. Sabe o que Neemias estava perguntando a Deus? Senhor, eu faço o quê? Qual é o próximo passo que tu tens para mim? Eu tenho certeza que ele queria ir lá reconstruir, é verdade, mas ele não sabia o tamanho, irmãos, do problema que ele tinha diante de si. Será que nós somos assim? A gente vê, irmãos, alguém sofrendo, a gente vê alguém padecendo, a gente vê a situação de insegurança, né? De injustiça social, de desânimo, de pobreza. E pobreza aqui não só material, de pobreza espiritual. Será que a gente faz isso aqui? Tipo assim, Senhor, qual é o próximo passo? Você já perguntou para Deus qual é o próximo passo para a sua vida? O que Deus tem com você, irmãos, vocês já perguntaram? Senhor, qual é o próximo passo? Para mim, para minha família. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque Neemias continuava como copeiro do rei. E continuou como copeiro do rei. Ele vivia no palácio. Mas o coração dele estava nas ruínas de Jerusalém. Às vezes a gente sobe tanto na escala social, né? Às vezes a gente desperta tanto para as coisas do mundo, irmãos, que a gente esquece a causa do reino de Deus. Eu já vi muita gente assim, irmãos. Infelizmente na minha caminhada cristã eu já vi muita gente assim. No afã de melhorar de vida, na ânsia de melhorar de vida, abandonar a causa do reino. Faça isso não. Neemias estava no palácio, comia do bom e do melhor, mas o coração dele estava nas ruínas de Jerusalém. Ele sabia que Deus tinha um chamado para ele lá. Ele só perguntava para Deus, Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Segunda coisa aqui, oração sem ação é fanatismo. Como também ação sem oração é presunção. Guarde isso na sua mente. Versos 5 ao 11. E aqui nós vamos para uma coisa que me chama muito a atenção em Neemias. A perseverança dele em oração. Vamos ler? Começa no verso 5. O texto diz assim. Aqui já é a oração propriamente dita. Ele aqui já começa a orar a Deus, né? Olha o que ele diz. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Para um pouquinho aqui. Não passava talvez na mente de Neemias a grandiosidade da responsabilidade desafiadora do que Deus reservava para ele. Não passava talvez. Ele continuava desenvolvendo suas atividades diárias, como copeiro do rei, mas mantendo vida de oração. Irmãos, no fundo Neemias pedia que Deus o fizesse instrumento útil para o seu povo. Eu gostaria de dizer algo aqui para nós, irmãos. Nenhum de vocês que estão aqui sentados ou me acompanhando de forma remota, que se dizem cristãos, que são cristãos, melhor dizendo, Deus não lhe chamou para ficar estático. Nenhum de nós. Não existe o crente estático. Não existe, irmãos, que não faz nada. Deus não nos chamou para a inércia. Deus nos chamou para fazer algo para o reino dele. O que Neemias está pedindo aqui a Deus é o seguinte: Senhor, me torna um instrumento útil. Útil na tua obra. É isso que ele está pedindo aqui. Alguns comentaristas acreditam que essa oração, que vai do verso 5 até o verso 11, é uma das orações mais importantes da Bíblia. Essa oração que nós vamos analisar. E mais, eles acham que a mensagem contida nas entrelinhas dessa oração é exatamente a seguinte: aprendam a orar dessa maneira. E se você for ler um pouquinho de Martyn Lloyd-Jones, Martyn Lloyd-Jones concorda com isso aqui. Porque ele diz que o primeiro passo que nós devemos fazer quando formos orar é adorar. É adorar. Às vezes eu sei que eu, não sei você, a gente já entra na presença de Deus em oração pedindo.
Mas você vai ver aqui que Neemias não é dessa maneira. Ele inicia a sua oração dizendo a Deus quem é Deus. É ou não é? Olha o verso 5. Vou repetir. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Você notou aqui? Ele começa a oração falando com Deus sobre Deus. Isso é muito claro aqui. O que é que ele está fazendo? Ele está lembrando a ele mesmo que Deus é Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, os nossos problemas se tornam diminutos. Quando nós entendemos quem Deus é, o quão grande Deus é, nossos problemas se tornam nada. E Neemias está fazendo exatamente isso aqui. Vou lhe fazer uma pergunta. O que essa passagem aqui nos ensina sobre Deus? Esse verso 5. O que é que Neemias está dizendo? Que tudo aparentemente estava desmoronando ao redor dele. Aquela notícia tirou o chão de Neemias. Talvez tirou sua noite de sono. Talvez tenha tirado a sua serenidade. O desânimo tenha tentado entrar no coração de Neemias. Mas apesar de tudo estar aparentemente se desmoronando, ele está dizendo em oração: Senhor, Tu continua o mesmo. É isso que ele está dizendo aqui no verso 5. Ah, Senhor, Deus dos céus. O que ele está dizendo sobre Deus, irmãos? Que é Deus que reina, que é Deus que governa, que é Deus que preside. O que nós temos que temer? Nós tememos porque nós somos humanos, irmãos. Nós somos falhos, isso é uma realidade. Então aprenda a orar dessa maneira: Senhor, és Tu que governa, és Tu o soberano, Tu tem o controle de tudo. Mas ele diz outra coisa interessante. Ele diz que Deus é grande e é temível. O que ele está dizendo? Que diante do problema que ele está para enfrentar, a partir da, digamos assim, a possível recusa de Artaxerxes e não deixá-lo ir a Jerusalém, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que quem é grande não é Artaxerxes, que quem deve ser temido não é Artaxerxes, mas sim o Deus que Neemias serve. É Ele o governador do mundo. Para ele, o coração de Artaxerxes estava na mão de Deus. E Deus iria mover, como moveu o coração daquele rei, permitindo que Neemias fosse para Jerusalém reconstruir o muro. Os muros, melhor dizendo. Como isso, irmãos, traz ensinamento para nós. Diante das nossas impossibilidades, o Deus que nós servimos continuará sempre sendo grande e temível. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, irmãos, menores nossos problemas se tornam. Você já ouviu isso muitas vezes, né? Então eu entendo que base bíblica para isso aqui que eu estou dizendo é exatamente essa oração. É isso que Neemias está nos ensinando. E mais, no verso 5 ele diz o seguinte: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Quando você e eu formos orar, vamos lembrar de uma coisa: oremos, irmãos, com base na fidelidade de Deus. Você entende que Deus escolheu um povo, que Ele resolveu chamar de seu, e esse povo, com certeza, é o povo que Ele ama, e que jamais irá abandonar. Neemias entendia isso demais, irmãos. Ele está dizendo isso aqui no verso de número 5. Ele diz: olha, que Deus é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Neemias sabia isso demais. O que era que Deus estava, aliás, Neemias estava lembrando a Deus: Senhor, nós somos o teu povo, e eu estou orando aqui baseado na tua fidelidade, não em outra coisa, não em meu mérito, não no mérito do povo de Israel, não, mas baseado na tua fidelidade. Tu és o nosso Deus, né? Nós somos o teu povo, por essa razão eu posso orar a ti e aguardar a resposta. Verso de número 6 e 7. Olha o que ele diz: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel,
os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Meus irmãos, esse verso 6 e esse verso 7 mostra que Neemias tinha uma mente nítida, vívida, melhor dizendo. Muito. Por que eu digo isso? Porque para ele sabia disso demais. O cativeiro babilônico, onde esse povo tinha passado 70 anos, o motivo pelo qual esse povo foi para lá, tinha sido o pecado. Isso é muito claro aqui. E mais, a miséria que Jerusalém se encontrava, ainda era consequência do pecado. O povo novamente havia se afastado de Deus, a ponto de não querer mais reconstruir o templo, a ponto de não querer mais reconstruir os muros. Neemias sabia disso demais. É esse tipo de oração que ele está falando aqui. Eu gostaria de destacar o seguinte, irmãos: o pecado, ele não anula nossa eleição, não, mas o pecado, ele produz fracasso no povo de Deus. Lembre-se de uma coisa, né? Eu sempre digo isso: não existe perdão para pecado que não é confessado e abandonado. Eu particularmente não creio num crente que vive deliberadamente no pecado. Não creio na conversão dessa pessoa. Contudo, nós podemos pecar. Isso é fato. E quando o povo de Deus peca, o pecado produz em nós, na igreja, fracasso, vergonha, perdas, derrotas. É verdade. Neemias sabia disso. Ele está orando exatamente assim. Possivelmente alguns estavam colocando a culpa em Artaxerxes, mas Neemias está lembrando aqui diante de Deus, né, que a reconstrução dos muros não era culpa de Artaxerxes na realidade. O que ele está lembrando aqui é o seguinte: ele entendia que o problema real era a desobediência do povo de Deus. Irmãos, bota uma coisa na sua mente definitivamente: o nosso Deus, ele não premia o pecado. Premia não. É impossível você se envolver com o pecado e sair ileso. Não tem como. É como a fatura de um cartão de crédito. Ela pode até atrasar, mas um dia chega. Não sei se aqui, talvez na glória, com certeza sim. Talvez não chegue aqui, mas um dia chegará. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Como Neemias enxerga a situação, meu irmão, meus irmãos, com base no verso 6 e no verso 7. Só existe uma saída para um povo, para uma igreja, para um indivíduo, para uma comunidade cristã que quer ser ouvida por Deus. Só existe uma saída. Qual? Vou lhe responder: voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Em arrependimento e fé. Não há outra saída. Há uma coisa importantíssima para lhe dizer aqui, com base no verso 6 e no verso 7. Para o autor sagrado, a parte do arrependimento verdadeiro e sincero, de abandono do pecado e voltar-se para Deus, não há perdão. Não há perdão. Não sei se dá aí, por gentileza, Provérbios 28, 13. Por favor, Samara. Provérbios 28, 13. Olha o que o texto diz. Obrigado, Samara. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Neemias estava dizendo uma coisa a Deus: eu sei que o problema é o teu povo, Senhor, somos nós. Nós temos te desobedecido, nós não temos guardado os teus mandamentos. Por essa razão os muros de Jerusalém ainda estão derrubados. O povo desanimado, o povo sem querer se envolver. Verso 8 ao 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos.
Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Irmãos, Neemias é um homem de oração, ele é um intercessor. Porém, ele conhecia as Escrituras. Ele ora a Deus aqui, baseado na palavra, na promessa que Deus havia dado a Moisés. E aqui ele está orando, buscando na fidelidade de Deus, né? E buscando ao mesmo tempo a um Deus que não pode mentir. Deus havia assegurado em sua palavra que seu povo se arrependesse, voltasse para ele ergueria, ele restauraria esse povo. É baseado nisso aqui que Neemias está fazendo. Olhe para o verso 9, por favor. Diz o seguinte, o verso 9: mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Neemias sabia que o nosso Deus é Deus de toda graça. Ele está orando aqui baseado na graça de Deus. Ele sabia que Deus é Deus que restaura o caído, irmãos, e que não rejeita um coração quebrantado. Como intercessor, e é um termo aqui que eu vou dizer a você, não se acanhe não, aliás, não se espante não. E como teólogo, ele está orando. Deixa-me dizer algo aqui para você que adora teologia. Quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com oração você deveria ser. Um teólogo, ele é antes de tudo um homem de oração, ou pelo menos deveria ser. Neemias é um intercessor, mas ele também ora aqui baseado na palavra. Isso aqui é muito claro. Ele tinha plena consciência de que se o povo se arrependesse, viria um tempo de refrigério e viria um tempo de recomeço. Amanhã é segunda-feira, né? Normalmente a segunda-feira é um dia difícil de engrenar. Talvez você tenha acordado várias segundas-feiras sem nunca pegar a Bíblia e dizer o seguinte: Senhor, fala comigo. Eu lhe desafio a amanhã você desenvolver sua vida devocional. Antes de você fazer qualquer coisa, abra num texto, um salmo, por exemplo, nos evangelhos, e peça a Deus o seguinte: Senhor, fala comigo. Você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Fala comigo, Senhor. Você vai ficar quebrantado, sabe? Você vai ser visitado pelo Senhor, com certeza absoluta. Eu não tenho dúvida alguma disso. Olha o verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. As nossas fraquezas, repito, ela não anula a eleição da graça de Deus, porque Ele resolveu nos amar. Não há nada que você possa fazer para Deus lhe amar mais, como também para Deus lhe amar menos. Ele resolveu nos amar. Irmãos, que doutrina maravilhosa é a eleição. Entre muitos, Deus nos escolheu. E Jesus Cristo morreu por nós. Olha o que diz, por favor aí, Samária. João 17:9. O Evangelho de João 17:9. Olha o que o texto nos diz. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aquele que me destes. Por quê? Porque são teus. Jesus não morreu por todos. Ele morreu por aqueles que o Pai designou.
E esses vão falhar. E quando falhar, e se arrependerem, e se voltarem para Deus, Deus irá lhe restaurar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é isso. Neemias está orando baseado em promessas desse tipo. Verso 11, e a gente aqui termina. Ele diz, ainda orando: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Se Neemias vivesse nos nossos dias, a oração aqui dele, uma oração de petição, ele estaria dizendo mais ou menos o seguinte: por nosso Senhor Jesus Cristo, faça com que eu seja atendido. Ele não conhecia, não é isso? Ainda. E ele diz o seguinte: que se agradam de temer o teu nome. Hoje nós oramos não assim. Nós oramos: Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, que eu seja atendido, que nós sejamos atendidos. Não é verdade? É exatamente assim que nós fazemos hoje. Outra coisa interessante aqui no verso 11: a perseverança e a paciência de Neemias. O texto está nos dizendo que ele orou dia e noite, todos os dias, por 4 meses, irmãos. E todo dia amanhecia, durante 4 meses, e ele não tinha resposta. Mas ele continuou orando, e perseverando em oração, e sendo paciente em oração. Será que nós somos assim? Vamos um teste. A começar de mim. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus? Chorou. Foi lá para o teu quarto e se quebrantou. Qual foi a última vez que você fez isso? Quanto tempo você gasta em um propósito de oração? Uma semana, um dia? Será que 4 meses você suportaria? Não. Orando. Vamos para algumas aplicações finais e a gente termina. Primeiro, deixa eu lhe dizer algo aqui. Você tem algum problema sem solução aparente? Talvez todos nós tenhamos. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando alguém comprometido com Deus se levanta para agir na dependência de Deus, Deus responde. Você tem algum problema de difícil solução? Não desista dele. Não desista dele. Segundo, as pessoas que querem ser usadas por Deus, é necessário que elas se quebrantem e conheçam Deus através da oração e do jejum. Terceiro, se você sair de sua zona de conforto, Deus pode lhe levantar e lhe usar poderosamente. A gente está atrás de método, né, irmãos? E Deus está atrás de homens que possam usá-los. Você sabia disso? Às vezes a gente acha quão difícil seria fazer isso ou aquilo outro, e Deus só quer de nós a disponibilidade. Outra aplicação: nossas orações diárias deveriam diminuir as nossas preocupações diárias. Quinto e último, nós temos o amor de Jesus. Se nós temos o amor de Jesus, esse amor deveria nos levar a orar por aqueles que não têm mais esperança. Quer um lugar para você agir? A necessidade que está do seu lado. Infelizmente, irmãos,
A gente trabalha às vezes a vida toda com uma pessoa que não é cristã. E nunca entregamos nenhum panfleto a essa pessoa. Estudamos, somos vizinhos, falamos de tudo, né? Campeonato brasileiro, crise econômica no nosso país, tudo, dos nossos sonhos, mas não dizemos um A, um tio da palavra do Senhor a essa pessoa. Que Deus nos ajude a sermos não só o intercessor, mas também sermos alguém comprometidos com a palavra dele. Amém?